Acho que a gente sabe muito pouco sobre o Antigo Testamento, inclusive. Talvez a gente não tenha muito hábito de lê-lo. Seria muito importante a gente saber a história destes grandes homens e mulheres do Antigo Testamento. Mas de maneira bem resumida, como sabemos, Moisés tomou o povo de Deus antes cativo no Egito e conduziu este povo rumo ao deserto, para que pudessem adentrar naquela terra que havia sido prometida, a terra prometida para um povo. Deus liberta este povo para que este povo pudesse o adorá-lo. Mas durante os 40 anos que este povo fica peregrino no deserto, eles começam a conhecer outras culturas, passam inclusive a cultuar outros deuses. Começam a sentir saudades da vida velha, da vida do passado, começam a murmurar, a reclamar, a saudade da cebola do Egito, antes tinham aquilo, agora não tem mais. De tanto murmurarem, o próprio Deus havia dito a Moisés que ele não adentraria a terra prometida. O impressionante da história de Moisés é que mesmo ele sabendo que ele não desfrutaria desta terra, ele não desiste da sua missão. Pelo contrário, permanecerá fiel até o fim na missão que o Senhor Deus havia dado a ele de conduzir este povo pelo deserto até chegarem a esta terra. A palavra de Deus nos conta que Moisés chega a avistar a terra prometida, mas ali ele morre antes de adentrar. E aí, quem será responsável de conduzir este povo para esta terra que o Senhor havia prometido a eles? Seria Josué. Josué, então, tem a missão de continuar o legado que havia sido de Moisés. E ele entra com este povo para desfrutar desta terra. Mas agora este povo que alcançou essa graça tão sonhada e desejada, também começa ali se voltar contra Deus. Começam a murmurar, começam a cultuar outros deuses, começam a se esquecer do Deus único, do Deus verdadeiro. E é neste contexto, portanto, que Josué irá convocar uma assembleia, contada hoje na leitura para nós. Ele chama as 12 tribos, ou seja, todo o povo, chama os anciãos, os chefes, os juízes, os magistrados, para que todos, inclusive ele, se apresentassem com honestidade, com sinceridade, diante de Deus. E ali, Josué, tomando a palavra, diante de toda a assembleia, que agora está na terra prometida, diz a ele o seguinte: olha, está na hora de vocês escolherem, agora é tempo de tomarem de fato uma decisão. Escolham, portanto, servir aos deuses que os vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou os deuses amorreus que vocês conheceram também aqui nesta terra. Mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que não pode mais é continuar como está, como que servindo a dois senhores. O livro do Apocalipse, inclusive, nos traz essas palavras de forma ainda mais dura, né? Ou tu és quente, ou tu és frio. Se está morno, eu estou prestes a te vomitar. Ou seja, chega um momento que a gente precisa escolher, tomar uma decisão de fato. E é exatamente isso que Josué fala para aquele povo que havia se esquecido de Deus, que havia feito outras escolhas e se voltado contra o Deus único e
verdadeiro. Querem continuar a servir os deuses pagãos? Continuem, mas eu permanecerei firme à promessa, permanecerei fiel ao Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante do testemunho da casa de Josué, diante da fidelidade dele e de sua família para com seu Deus, ele passa, sua casa, sua família passa naquele momento ser como um farol, uma luz acesa a iluminar. E o testemunho da casa de Josué irá convencer todos os outros a voltarem para Deus, como nós escutamos na palavra. De maneira nenhuma, nós também serviremos ao Senhor. O testemunho, portanto, da casa de Josué, o testemunho de sua família, aquilo que deveria existir nos lares cristãos, inclusive, testemunhar a palavra de Deus, o nome do Senhor, servirá como com essa força, baluarte, uma luz a brilhar em meio à escuridão. E eu acho não, né? Está faltando muito isso, famílias cristãs que iluminam este mundo que está escuro, que está sombrio inclusive. A gente também tem feito outras escolhas, estamos nos voltando contra Deus, nós não queremos mais saber destas coisas do alto, fazemos opções erradas na nossa vida, e está faltando aqueles que testemunhem de verdade, assim como a casa de Josué testemunhou, para que dê o exemplo de fato, para que possa testemunhar o nome do Senhor. E talvez, escutando esta história de Josué, a gente consegue entender o evangelho de hoje que nos foi proclamado. Aliás, antes de a gente ir para o evangelho, vamos falar um pouquinho também desta leitura da carta aos Efésios, polêmica. O mundo hoje, ele é tão sujo assim, sabe? O mal, ele está tão enraizado em nossos corações, é tão natural fazer o mal, que a gente acaba desconfiando da bondade. Você pode perceber que quando alguém é bom demais, a gente tende a desconfiar da pessoa que se apresenta de forma boa. Não é assim, por exemplo, que a gente costuma dizer, está bom demais para ser verdade, o povo costuma dizer, o santo quer reza, porque quando a pessoa é boa, e a gente foi criado para sermos bons, inclusive, a pessoa sempre é vista de forma assim, como que, não confio muito não. É porque a gente está naturalizando o mal, parece que ser mal é que é o natural. A gente está invertendo os valores. Então, o mal, ele está sendo enraizado no nosso coração de tal maneira que está nos cegando. Por exemplo, quando eu venho para a igreja, na parte da tarde, principalmente, para vir atender confissão, eu moro ali na chácara, aí eu sempre passo aqui na frente dessa praça aqui. Costumo, às vezes, andar por aí para ver a obra e aí no meio. E é muito comum, por exemplo, a gente ver adolescentes e jovens aí, alunos dessas escolas ao redor, reunidos em grupinhos, com um vidro de álcool no meio deles, fumando, uma coisa toda dessa. E percebe que a gente não se escandaliza mais com isso. Eu tenho 37 anos, eu lembro que quando eu estudava no ensino médio, e isso não é tanto tempo assim, né? Há 20 anos, faz tempo já. Mas assim, naquela época, parece que quando a gente via alguém que tinha contato com esse tipo de coisa, um adolescente como nós daquela época, contato com álcool, com cigarro, era um motivo assim de escândalo para a gente, não era comum de verdade. Hoje, a gente passa e a gente não se surpreende mais com isso, porque parece que se tornou natural, o mal tem se tornando natural. Talvez as pessoas iriam estranhar se visse ali na praça uns 2, 3 jovens com texto na mão rezando.
iria causar um certo espanto, assim, porque é cada vez mais raro. Então, aquilo que é ruim, o mal, ele está sendo naturalizado, a gente está se acostumando a isso, enquanto que estes gestos de bondade, de testemunho, a gente sempre vê de forma desconfiada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a leitura de hoje, talvez muitas vezes mal interpretada, ela causa num primeiro momento um certo espanto. Quando São Paulo diz o seguinte: olha, mulheres, sejam submissas aos seus maridos em tudo, sejam solícitas a seus maridos. E aí entra todo um discurso muito camuflado, viu? De grupos feministas que querem falar a favor das mulheres, mas que não falam de verdade, porque eu acho que diminui as mulheres, e é muito difícil para mim como homem dizer isso, porque a gente sabe de uma dívida histórica que a sociedade tem para com as mulheres, a gente não quer disfarçar isso, e realmente é verdade. Se você pega, por exemplo, os deputados que fazem lei a favor das mulheres, a maioria são homens. Se você pega, sei lá, vamos pegar aqui a Vale, por exemplo, que é a maior empresa aqui da nossa região. A maioria dos gerentes que ocupam cargos maiores vai ser homens, mulheres são minorias mesmo. Então, eu acho que não tem como disfarçar isso. É uma verdade muito grande, é uma herança maldita, inclusive. E eu sempre falo isso para as mulheres, né? Porque vocês vão ouvir de outros padres, tudo bem, vocês não podem nem concordar comigo. Eu não concordo. Tipo o seguinte: olha, mulher, você tem que se ocupar da sua casa, você não deve trabalhar fora, você deve só cuidar dos filhos, do marido. Eu, particularmente, não acho isso correto. Eu acho que as mulheres, quando casam, não devem parar de estudar, não devem parar de trabalhar, devem lutar pelas suas coisas mesmo, sabe? Porque o que acontece que a gente vê, é claro que eu não estou generalizando, mas a gente vê muito isso, os homens, depois de uns 20 anos de casado, conhece aí uma outra novinha, larga a mulher com uns 2, 3 filhos dentro de casa, e a mulher fica lá jogada com uma pensão de R$300, nunca trabalhou, nunca se preparou. Isso é uma verdade, eu escuto e vejo isso a todo momento, mulheres que vêm procurar a gente. Então não deveriam mesmo, deve estudar, deve trabalhar, deve fazer isso. Se você tem a condição de não fazer, tudo bem, mas o discurso é utópico, porque a realidade, esse mundo aí que a gente vive, obriga vocês a estarem aí, e a gente sabe o quanto que ainda são discriminadas e tudo mais. Esse contexto que São Paulo está falando é de um lar, de uma família, dentro de casa. Vamos pensar desta forma, e talvez a gente se espanta com estas leituras, porque a gente não lê o que está escrito em seguida. Quando Paulo fala aos maridos: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja, olha ali, ó, dando a vida por ela, morrendo por ela. Então, o que Paulo, no final das contas, quer nos contar? Que quando um homem de verdade, honesto, ciente de sua vocação, que prioriza o seu lar, que acorda todos os dias disposto a se sacrificar, como vela consumida no altar, um homem que entendeu o seu papel de pai, de esposo, que se interessa pelos seus, que colocou os seus como prioridade, uma mulher não tem medo de ser solícita a este homem, porque vê nele um amparo, uma segurança, uma fortaleza, e isso é divino de fato, quando um homem assume esse papel de ser pai, de ser esposo, de dar a vida, do sacrifício. A mulher de fato vai se sentir ali protegida, porque é como nos lembra Paulo também, né? Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E é bom entender isso, porque quando você casa, a prioridade não é mais sua mãe, não é mais seu pai, é sua esposa, os seus filhos.
E tem muito homem que age ainda como se fosse solteiro. Não cortou os laços ainda com a mamãe e tudo mais, e deixa interferir dentro de casa, e isso é trágico, viu? Deixar pai e mãe se unir à sua mulher e ali assumir a sua vida. Pois bem, foi um parênteses. Vamos ao evangelho de hoje. Nós tivemos acompanhando nestes últimos domingos, o longo discurso de Jesus sobre o pão da vida. Primeiro ele alimenta a multidão, multiplica os pães e depois ele começa a discursar. Fala um longo discurso e se apresenta como o pão vivo descido do céu. O pão que alimenta a multidão faminta, o pão que é oferecido, que é dado, que é sacrificado, que é imolado. O pão verdadeiro. E, quando termina esse discurso, isso escandaliza. Os discípulos, como nós escutamos hoje, acharam aquelas palavras duras demais para serem escutadas. A palavra de Deus é dura, gente. Engana você que vai sempre trazer conforto para a sua vida. Aliás, é ao contrário. Se não te incomoda, algo está errado. Se a palavra de Deus não incomoda você, significa que você não está escutando direito. Tem que incomodar, tem que futucar as feridas de verdade, tem que nos provocar de alguma maneira. Não venham para a missa para encontrar paz. Não estou aqui para isso. Estou aqui para ouvir essa palavra, comungar o corpo do Senhor. E essa palavra precisa provocar em mim mudança. Os discípulos ficaram incomodados. Aquela palavra era dura demais de ser ouvida. E o que acontece neste momento? Muitos deixaram de segui-lo, voltaram atrás, deixaram de seguir o Mestre. O Senhor se aproxima dos 12 e faz a eles uma pergunta, como faz a nós também. E vocês também vão voltar para trás? Também vão embora? Pedro toma a palavra e responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Eu acho tão forte essas palavras de Pedro, são tão profundas. É uma oração que a gente poderia se apropriar delas, inclusive. Pedro também ouviu aquele mesmo discurso. Foi pesado para ele também. Ele também não compreendeu, não caiu muito bem no seu coração aquelas palavras do Senhor. Mas no final das contas, ele age como Josué também agiu. A quem iremos, Senhor? Mesmo sem entender, mesmo não compreendendo, porque eu sei que às vezes você não entende Deus. Às vezes é difícil de entender os projetos de Deus. Às vezes as coisas acontecem e a gente até se questiona. Por que, Senhor? Por que tudo está desse jeito? Por que as coisas estão caminhando desta forma? Eu não estou entendendo por que isso aconteceu. Não entendo essa perca. Não entendo essa situação. Não entendo esse problema. Mas eu não vou embora, eu vou permanecer. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A gente pode não entender. Às vezes a gente não vai conseguir aceitar, a nossa fé não vai estar madura o suficiente de entender a vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente vai ter que experimentar a sensação do deserto, a dor, mas diante de tudo isso, restará a nossa fidelidade, assim como Josué, que mesmo sem entender, mesmo não compreendendo os propósitos de Deus, assim como Pedro também, não temos outro lugar para ir. Nós estamos no lugar certo. Vocês, como pais que estão aqui me escutando, deveriam trazer isso para a vida de vocês. O testemunho de Pedro, de Josué, porque eu sei que às vezes está difícil.
Às vezes parece que você não está dando conta, e quem dera que você pudesse se lembrar disso. Eu estou no lugar que eu deveria estar, eu estou exatamente no lugar que Deus quer que eu esteja, e eu não posso ir a lugar nenhum. Eu estou no lugar que Deus quer, e eu vou permanecer. Mesmo diante da minha pequenez, mesmo diante da minha fragilidade, eu vou ficar aí, não vou voltar para trás, não vou deixar de seguir o Senhor. Os discípulos, muitos deles, voltaram, e existe sempre uma tendência muito forte de a gente querer voltar, se distanciar de Deus, agir pelas nossas próprias forças, pela nossa própria razão. Não dá certo. Eu sei que às vezes a gente realmente não consegue entender. Eu sei que às vezes a vontade de Deus vai nos causar até dor, mas nós não podemos se afastar dele. Não podemos voltar para a vida velha, para as coisas de antes. Nós estamos aonde deveríamos estar. Nossa casa deveria ser esse melhor lugar do mundo, é o lugar que Deus quer que eu esteja, e portanto eu vou transformar este lugar. Talvez ainda não é um lar cristão, talvez eu ainda não estou testemunhando, não estou sendo luz, não estou iluminando outras pessoas, mas eu posso mudar esta realidade, e eu não vou mudar esta realidade indo embora, me distanciando. Permaneço, como nos ensina Pedro, não vou a lugar nenhum, eu vou ficar, não entendo, não sei o que tu quer, e eu também não quero encontrar razões, mas eu permaneço, porque só tu tens palavra de vida eterna. Leva isso para o seu coração, para a sua vida. Lembre-se disso, principalmente nos momentos escuros, quando você já não ter explicação para tudo o que está acontecendo. Deus tem palavra de vida eterna, e portanto a gente escolhe ficar, permanecer, aonde estamos, sempre com esperança no nosso coração, de que o Senhor Deus tem o melhor para a nossa vida.